Três verdades que pode fazer com que você se livre para sempre das doenças e das enfermidades. Três verdades que pode livrar você para sempre da pobreza e das enfermidades. E nós iremos ver isto na luz da Bíblia ou sobre a luz da Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. E a primeira verdade assegurada nos reinos celestiais ou no reino celestial é: toda desgraça, toda mazela da sociedade, toda doença, escassez, pobreza e qualquer outro mal é a cobrança do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo as pessoas mais justas, mais honestas, enquanto elas não entenderem essas três verdades, elas podem sofrerem todos esses tipos de ataques. Tem o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem justo, mas ele pagou um alto preço. Então essa primeira verdade contida aqui em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Olha o que está escrito aqui. Romanos 6 e o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui em Romanos, o Espírito de Deus, usando Paulo, esclareceu com todas as letras: por um só homem entrou o pecado, no caso Adão. E o pecado se estendeu a todos os homens. Por um só homem entrou a morte. E essa morte se estendeu a todos os homens. A enfermidade, vamos dizer que é a morte em uma dose pequena. Na medida que aumenta, é quando consuma. A pobreza, a escassez é a morte da prosperidade, é a morte da riqueza. E assim, todos os males que atingem a sociedade é consequência do pecado. Por quê? É o pecado sendo cobrado. E não é Deus que está cobrando esse pecado, porque o autor do pecado é o diabo. Você vê a importância disso. Então, você, ao se convencer dessa realidade que eu estou falando para você, dessa verdade, essa verdade te aponta a outra, inclusive aqui. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus. Então, a outra verdade que pode livrar você para sempre de todas as mazelas da enfermidade e da escassez é entender a justiça do reino de Deus. E para isso eu quero ler Romanos também, capítulo 8, a partir do verso 29 em diante. Veja só: porquanto aos que de antemão o conheceu, conforme a este foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos quais predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, este também o glorificou. Então, como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Como é que você deve se posicionar e compreender essa segunda verdade que pode revolucionar a sua vida? Jesus foi o homem mais justo, mais íntegro, mais honesto, mais verdadeiro, mais puro que pisou nessa terra. No entanto, ele foi julgado, condenado como malfeitor, como mentiroso,
como falso profeta, como blasfemador, como desonesto e como pecador. Quem foi que fez estas acusações contra Jesus? As três autoridades que regem desde o mundo espiritual como o nosso mundo físico. Caifás representando a autoridade eclesiástica, Pôncio Pilato representando as autoridades políticas e Satanás. Então, se você não sabe, aqui na própria lei de Deus tem um direito, tem um fundamento, um princípio que não se aceita acusação contra ninguém se for feito por uma só pessoa, ainda que seja autoridade. Mas a partir de duas para frente, duas testemunhas, deve ser aceito. Por isso Jesus, ao ser julgado e condenado, considerado pecador, malfeitor, blasfemo, pelas três autoridades, isso foi validado, porque eles eram as autoridades contemporâneas de Jesus, que foi por causa disto que Jesus morreu. Então, neste caso, foi produzido um testemunho da injustiça das autoridades da época de Jesus. Então, essa injustiça cometida sobre o justo foi que deu direitos legais para o céu, para o reino de Deus, agir e intervir. Então, quando o Senhor Jesus morreu, como está escrito na palavra de Deus, o castigo que era nosso recaiu sobre ele. Nós pecamos, todos pecamos. Então, ele que não pecou, pagou, acusado pelas autoridades. Essa atitude desonesta, injusta, foi o que fez o Pai, o Deus Todo-Poderoso, intervir. E agora, uma vez que Jesus morreu, com os nossos pecados, com as nossas injustiças, com o castigo que era nosso, isso é injusto, isso é desonesto, pela justiça do reino. Vamos entender? Então, quando Jesus ressuscitou pelo Espírito do Pai, o Senhor Jesus disse: agora todo o poder foi me dado nos céus e na terra, todo o poder, toda a autoridade. O que está sendo registrado? O que está sendo registrado é que as autoridades, ao serem tido um testemunho da sua injustiça contra o justo, o céu tirou a autoridade, ou as autoridades das autoridades desonestas, e essa autoridade desonesta destituída, no seu lugar foi colocado o Senhor Jesus. Portanto, todo o poder, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. E agora, tornou-se justo todos que se chegarem até o Senhor Jesus, crendo, com o coração se crê, com a boca se fazendo confissão, aquela justiça que foi negada para Jesus cairá automaticamente na conta dos que estão em Cristo. Por isso nós lemos que aqueles que Deus chamou, aqueles que ouviram, que vieram, foram justificados. E ao serem justificados, foram glorificados. Ou seja, foram retirados da condição de pecador, de fracassado, de inferior, e foi colocado na mesma posição que Cristo está. Toda a Bíblia fala isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou Jesus sentado no seu lugar de honra, no lugar de autoridade, é o mesmo Espírito que também nos habilitou, que opera em nós e nos colocou na mesma posição em Cristo Jesus. E Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, de todas essas autoridades. Você está tendo revelação do que eu estou falando? A justiça que foi negada para Jesus, porque as autoridades contemporâneas eram desonestas, eram injustas, e Deus permitiu, porque tinha aí a oportunidade da salvação, o plano da salvação só pode ser aplicado por causa dessa injustiça cometida contra o justo. Se eles tivessem cometido injustiça como cometeu várias e várias vezes contra um outro injusto, e todos eram injustos, porque todos pecaram. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Então todos pecaram. Mas quando a injustiça foi cometida no justo,
Aí deu legalidade para o céu agir. E o céu agiu tirando as autoridades e colocando Jesus no seu lugar. E agora, no reino da justiça, aquela justiça que foi negada para Jesus, cai automaticamente na conta daqueles que estão em Cristo Jesus. O que vai acontecer? Vai, soma aí. O salário do pecado não é a morte? Porque pecado é o mesmo que dívida. Então, Satanás tem direito a cobrar. E a cobrança não é com dinheiro, é com a vida. Você perde algo da vida. Você perde a saúde, ou pode perder a saúde, pode perder a paz, pode perder a finança, pode perder ente querido, pode perder algo da vida. É a cobrança do pecado. Mas uma vez que você foi justificado, não tem cobrança. Se não tem cobrança, não tem direitos legais. O céu não permite que o mal, que o diabo, que agora é menor do que você, que agora é seu capacho, você que é a autoridade, ele é o seu... Ele não é nada, porque Deus destruiu ele do seu poder e colocou você, os que crerem. Então toda ação do mal, seja ação espiritual, como enfermidade, como opressão, ou qualquer outro mal, seja injustiça cometida no campo físico, seja qual for, vai ter que cessar imediatamente. As suas habilidades, que tinham sido sugadas, roubadas por causa do pecado, vai ter que fluir. Porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades. A tua habilidade vai fluir. A prosperidade vai vir, a saúde vai vir, porque o céu não vai permitir mais. Por quê? Porque você foi justificado. E quem justificou é autossuficiente para cumprir. Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade? A terceira verdade está aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1 em diante. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Olha que maravilha. É o que está escrito aqui. Veja. Verso 2, capítulo 1, verso 2. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É lá que está assegurado a sua promoção. Assim como nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível, e para vivermos perante Ele em amor. Ele, o mesmo que nos predestinou, nos recebeu também como filho de adoção por meio de Jesus Cristo. O que é que nós temos aqui? Primeiro vamos entender o que é que a maioria dos cristãos entende. Os cristãos entendem assim: eu sou um pecador, mas que eu vou ser salvo porque Deus é muito bom e pela graça dele eu serei salvo. Não, você está enganado. Lembra, nós somos salvos ou condenados pela nossa confissão de fé. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que guardou, que escondeu, Jesus disse: mau servo, você foi condenado, você será condenado pelas tuas palavras. Porque a fé, a salvação que vem pela fé, pela confissão. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Então, segundo a verdade da Bíblia, quando você foi santificado ou justificado, você não deve nada, não tem que ter cobrança de nada. E agora você é sem culpa. Quando você crê e confessa, o mal tem que cessar. Porque agora você é da mesma espécie que o Filho. Nós lemos que o Pai nos fez semelhante ao Filho e nos glorificou para ser semelhante ao Filho. Com a confissão da justiça do reino de Deus, é isso que acontece. Mas a maioria dos cristãos pensa o seguinte: não, eu sou pecador e eu vou ser salvo, porque Deus é muito bom e vai me salvar. Essa confissão que ele é pecador, não existe graça que o atenda, que o assista. Porque o que nos salva é a nossa fé, a nossa confissão de fé. E a pessoa está dizendo, confessando, que ela é pecadora. Ela não entendeu a graça. Ela não entendeu o reino de Deus. Ela não entendeu a justiça de Deus. Porque assim como tu creres, se tu confessares, assim será. Se tu confessas que é pecador, pecador tu é.
Então tu está separado de Deus. Olha que o plano da salvação foi: o pecado que era seu, o pecado que era meu, o castigo que era nosso, recaiu sobre Jesus. Ele foi maldito para nós ser bendito. Ele foi pobre para nos tornarmos ricos. Ele foi pecador, imundo, para que nós nos tornássemos santos. É esta nossa confissão que nos salva. Quando nós se firmamos nessas três verdades, reconhecer que o pecado é a razão de todo mal, mas uma vez que eu fui justificado, a justiça que foi negada para Jesus está na minha conta, e agora eu fui promovido a ser santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível, é isso que os que crê são. Então não tem culpa, você governa, e aí você está em cima da palavra. Lembra daquela palavra que Deus disse para Pedro: Pedro, vai pescar. O velho Pedro, antes de se encontrar com Jesus, passou a noite pescando, não pegou nada. Porém, quando Cristo disse: volta e lança tua rede, Pedro jogou a rede no mesmo mar. Pedro era profissional, ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade, mas não pegou nada. Por quê? Porque ele estava apenas na sua força natural, no seu estado natural de pecador. Mas quando ele obedeceu ao Senhor Jesus, entrou debaixo da responsabilidade da palavra de Deus, ele jogou a rede e agora o resultado foi diferente. Por quê? Porque agora ele agiu como um sem pecado, sem culpa, que estava debaixo do governo dos céus. Então, o milagre da multiplicação dos pães é um dentre vários benefícios que nos aguarda quando nós entramos no reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso: se quiseres e me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Quando você crê e entra debaixo da justiça do reino do Pai, Jesus ensinou isso para os discípulos: disse, olha, até agora vocês viveram pelas suas próprias vidas, da sua própria maneira, com aquela velha identidade adâmica caída. Mas agora vocês foram santificados. Eu santifiquei vocês. Agora vocês devem reconhecer: o Pai de vocês está no céu. Então olha assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome deles foram santificados. Agora eles eram santos, eles não eram mais imundos. E agora, como santo, Pedro fez aquela pescaria maravilhosa. O azeite da viúva de Eliseu e da viúva de Elias multiplicou, enquanto todos estavam passando privações, porque por causa da palavra de Elias, 3 anos e 6 meses que não chovia na terra, todos estavam perecendo, inclusive os reis, ou o rei Acabe, teve que comer o seu cavalo, os seus animais, está escrito na Bíblia, enquanto Elias tinha carne fresca, trazida pelos corvos, e o riacho. De onde vinha aquela provisão? Do reino dos céus. O reino do céu é mais real do que eu e você, fisicamente falando. Porque tudo veio do Espírito, essa palavra Espírito e vida. Então Elias, quando cumpriu o tempo do deserto, Deus disse: agora eu vou te enviar até uma viúva, porque eu já preparei um lugar. Tu vai ser uma bênção para a viúva e a viúva vai ser uma bênção para ti. Elias chegou na casa daquela viúva. Aquela viúva estava fazendo o último bolo com a última ou as últimas, a última farinha da panela e o último óleo da botija. O profeta disse: faz e traz primeiro para mim. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Então, Elias, que era o representante do reino, que tinha em si a bênção, a viúva trouxe o primeiro para ele, e o que aconteceu? A farinha nunca mais se acabou. De onde veio aquela provisão, ou essas provisões? Vieram do reino de Deus. A multiplicação dos pães no deserto, a pescaria de Pedro, e todos os milagres do deserto, 40 anos no deserto, tudo é parte do que a totalidade está em Cristo. Porque em Cristo habitou a plenitude de Deus. Nós acabamos de ler:
Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, veja só, Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Aonde estão assegurados? Nas regiões celestiais. Você não é mais desse mundo. Você não está mais debaixo desse governo. Agora, quando você desenvolver a fé, a confiança, você entenderá que a tua provisão vem da mesma fonte da multiplicação dos pães, da multiplicação do azeite, porque agora você está debaixo do reino dos céus. É impossível uma pessoa que está debaixo do reino dos céus não ter uma vida de qualidade. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Vai ter perseguição? Isso vai. Mas só vai servir de uma coisa: promover, emergir a sua capacidade. Porque em Cristo você já foi enriquecido com todas as sortes de bênção. Isso muda a vida de qualquer ser humano. As doenças têm que cessar, porque as doenças eram a cobrança do pecado. Era o pagamento da dívida que você fez, mas você já pagou em Cristo Jesus os teus pecados, a tua punição, a tua penalidade, a tua culpa já recaiu sobre Cristo. Você não deve dar, você é santo, você não tem culpa. Você agora está em cima ou por cima e não por baixo. O mal não tem permissão legal. Não pode, o céu não permite. Então o mal tem que cessar. E agora, você, em Cristo, você está no lugar que Deuteronômio diz: eu vos chamei para estar por cima e não por baixo. Vai somando. Ser cabeça e não cauda. Será abençoado, próspero em tudo que colocar as mãos. Terá para prestar, não haverá necessidade de tomar emprestado. Os teus inimigos cairão tombados diante de ti. Por quê? Porque Deus te colocou por cima e não por baixo. Quando você crê automaticamente, porque já está predestinado, não você, não eu sou predestinado como se Deus escolhesse, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 20. Então veja só, quando você chega nessa verdade, quando você chega em Cristo já está predestinado. Chegou em Cristo, você está por cima e não por baixo. Porque o nome de Cristo está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeia. E nós somos a parte corpórea dele que está sentado lá. Cristo que está acima é o lugar que Deus nos colocou. De onde saiu a multiplicação dos pães, o lugar que Elias teve, a multiplicação do azeite da viúva, a pescaria de Pedro e todas as sortes de bênção saíram da mesma fonte. Da fonte do reino celestial. Aquela fonte que Jesus disse para aquela mulher, a samaritana: dá água que eu te der, mulher. Desse conhecimento, desse encontro contigo, porque sou eu que falo contigo. Nunca mais tu terás sede. Aquela viúva iria morrer. Muitas pessoas com certeza teriam perdido sua vida. O profeta chegou e trouxe para ela. Agora vamos abrir, expandir um pouquinho aqui, pensar um pouquinho. De repente, as viúvas descobriram que a sua vizinha tinha acontecido um milagre, não acabava. Obviamente, elas, o que é natural, por curiosidade, vieram saber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que elas entraram no reino de Deus, porque o profeta ali representava o reino de Deus. E agora elas entenderam que, ao trazer, a bênção se estendia para a vida delas. Então isso é salvação. Isto aponta para os nossos dias, para a grande salvação que nós precisamos entender em nossos dias. Porque se esse mundo entrar em crise, os que estão em Cristo não entrarão em crise. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, então você não será atingido. É assim que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é assegurada pelo próprio Deus, que é todo poderoso. Então, você precisa conhecer essas 3 verdades e se apoiar nessas 3 verdades. Uma é: toda maldição é consequência ou cobrança do pecado. É por isso que pessoas vivem doentes,
oprimida, deprimida, trabalha e não prospera, todas as mazelas é consequência ou cobrança do pecado. Mas uma vez que você entendeu o reino de Deus e creu em Jesus, a justiça que foi negada para Jesus cairá sobre o teu nome, você pagou a conta, você não deve nada para ninguém. Então, se não deve nada para ninguém, não pode ser cobrado por ninguém. E o terceiro é, você foi aceito por Cristo para ser santo e irrepreensível. Você foi recebido como filho, você é herdeiro de todas as sortes de bênção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E até o próximo vídeo.